Oi, gente, o conteúdo de hoje é a segurança no lar e a gente vai tratar dos riscos no ambiente doméstico e hoje em dia também com o trabalho home office, né? A gente tem também alguns outros riscos, não só físicos mas também mentais, que a gente já tratou lá na aula de ergonomia. Essa daqui vai ser mais a prevenção de acidentes mesmo. Então, coloquei na descrição da nossa tarefa esse vídeo complementar, é uma reportagem do Fantástico sobre acidentes domésticos, bem interessante esse conteúdo. Vamos começar tratando dos cuidados com crianças, lembrar que crianças pequenas, né, até 1 ano, antes de aprender a andar, elas ainda são muito sensíveis, muito frágeis, podem rolar e cair. Assim que começam a andar por volta de 1 ano, aí começam a ter quedas também, colisões, pegam as coisas, colocam na boca, elas podem se sufocar até com o próprio vômito, né? A criança vai golfar e aspirar, broncoaspirar, e pode aí se sufocar, então a gente tem que ter uma supervisão grande com crianças, né? De 1 a 2 anos aumenta um pouquinho o perigo, porque elas começam a imitar o que veem, começam a pegar coisas, abrir gavetas, colocar objetos perigosos na boca, enfiar no nariz grão de feijão, pegar em faca, né, objetos pontiagudos, aí, tesouras, e cuidado também com fios elétricos, né, puxar, botar coisas na tomada. De 2 a 3 anos elas começam já a ter uma curiosidade maior, e aí o perigo para subir nas coisas e cair da janela, né, principalmente quem mora em apartamento, perigo grande aí de queda de altura. 3 a 4 anos ela já começa a fazer atividades de lazer mais energéticas, então começa a aprender a conduzir pequenos veículos, aí, bicicletas, triciclos, correr, subir nos muros, pular nas coisas, né? Então grande risco de queda. 4 a 6 anos é a fase pré-escolar e elas ainda não estão com seu desenvolvimento físico e intelectual pleno e também se expõem muito a acidentes. Cuidado aqui na rua, né, com atropelamento, sair correndo, largar da mão da mãe, sair correndo no estacionamento. Um pouquinho mais, de 8 a 12 anos aí, já estão nessa fase escolar e começam a praticar esportes, né, em locais fora do ambiente familiar, estão mais propícios também a acidentes. Dentro da nossa casa, os acidentes mais comuns são vários, né? A gente vai começar pelo acidente com choque elétrico, tá? Então lembrar, a gente já viu na aula de prevenção de acidentes, lá quando falou da NR10, que um choque elétrico pode fibrilar o meu coração. O que seria isso? Ele vibra, mas não pulsa. Então se eu passar uma corrente elétrica maior do que 15 milésimos de ampere, 15 miliamperes, pelo meu coração, eu tenho uma chance grande dele fibrilar. Tá? Então tem que dar um jeito de evitar isso. A primeira coisa são as instalações elétricas, a gente não ter improviso, não ter instalações provisórias mal feitas, conexões mal feitas, sobrecarga de tomada elétrica, né? No caso de criança, sempre supervisionar a criança. E vamos ver aqui, então, choque elétrico pode dar desde um formigamento até queimaduras e, no caso mais grave, aí, a parada cardiorrespiratória. Então, proteger tomadas, não deixar fio desencapado, não deixar aparelhos elétricos ao alcance das crianças, não sobrecarregar tomada com o T, né? Não manter instalações que não sejam seguras, não deixar aparelhos elétricos próximos de locais com água, porque facilita a fuga de corrente, se eu tiver com o pé molhado, né, em um local com água. E a gente não pode mexer em eletricidade com as mãos ou as roupas molhadas. Claro que também a gente não pode mexer em sistema energizado. Quando for mexer em eletricidade, ele tem que estar cortada a energia. E lembrar que quem mexe em eletricidade é o profissional da eletricidade, o eletricista. Então não tentem aí fazer improvisos, né? Achar que entende, porque é uma coisa realmente perigosa. A tomada brasileira, existe aí uma controvérsia, uma crítica muito grande, porque o Brasil tem uma mistura de tomadas, né? O Brasil é um dos maiores fabricantes de adaptador de tomada.
Mas esse projeto da tomada brasileira, esse padrão da ABNT, é um projeto seguro, ele foi muito bem pensado, ela tem um rebaixo para eu poder embutir o meu plug. Deixa eu pegar um plug de tomada aqui mais perto. Então veja, esse plug, ele já é, metade do plug já é isolado, né? E essa parte aqui que tem 6 lados, né, ela vai conseguir embutir, então não tem um jeito de eu conseguir colocar o dedo no contato elétrico aqui na hora que eu vou introduzir o plug na tomada, né? Então isso foi um grande avanço, né? Agora mesmo assim não impede de uma criança pegar um prego, um grampo de cabelo e introduzir ali na tomada. Então tem que ter o protetor de tomada, é bem baratinho isso, a gente tem uma chavezinha para remover ele no momento do uso. Então eu consigo proteger principalmente as tomadas baixas. Esse é o padrão antigo, o pessoal dizia que era tomada de computador, né? Na verdade, os primeiros computadores que vieram no Brasil vieram com esse padrão americano aqui e fase neutro terra, né? E se já era obrigatório, se tem um fio terra nos aparelhos elétricos com carcaça metálica em vários países desenvolvidos. E a gente adotou esse padrão aí por conta do computador. Mais tarde, vários outros aí, padrão inglês, padrão alemão também aqui no Brasil, né, em função de importação, até que se padronizou aquela tomada ali hexagonal, né? Esse aparelho é um dispositivo diferencial residual. As construções mais novas, né, a companhia, no caso aqui do Rio Grande do Norte, a COSER, né, a concessionária de energia elétrica, ela só faz a ligação na rede, da sua casa na rede, se já tiver esse equipamento no seu painel de energia. Outro equipamento que eles exigem também é o protetor de surto. Quando você tem uma sobrecarga elétrica, uma sobretensão, ele desliga, né? Para proteger, claro, os seus equipamentos, né? E esse aqui é para proteger a pessoa contra choque elétrico. Veja que ele tem 2 bornes ali embaixo, 2 parafusos, né? Embaixo e em cima. É para a gente conectar o fase e o neutro embaixo e o fase e o neutro em cima, antes de distribuir nos disjuntores. Lembrar que os disjuntores eles têm o objetivo de proteger a fiação, proteger a instalação elétrica. Então, um disjuntor mais fraquinho tem 10 amperes. Tá? Então, isso protege um circuito de lâmpada, um circuito de tomada. Um ar-condicionado vai pedir um disjuntor um pouquinho maior, chuveiro vai pedir um pouquinho maior, 20 amperes. E normalmente a gente tem um disjuntor geral, assim, numa residência que é monofásica, que só tem uma fase, né, e um neutro, um disjuntor aí de proteção de 40 amperes. Tá? Então, mas como pode, se eu somar 15 de iluminação e tomada, 25 de um ar-condicionado, 20 de um chuveiro, né? Como é que isso aí vai dar mais de 40 amperes? Mas não está tudo ligado ao mesmo tempo. Tá? Eu não estou nunca assim com a capacidade máxima. Cada disjuntor desse vai proteger um circuito, né? Uma região, um circuito, um equipamento da sua casa. E esse aqui, só que aqueles, né, só que aqueles não nos protegem contra o choque. E esse aqui sim, esse aqui vai medir a diferença entre o fase e o neutro. Toda a corrente elétrica que entra pelo fase vai sair pelo neutro. E se tiver uma pequena diferença é porque está havendo aí uma fuga de corrente. A energia elétrica está escapando por algum lugar, né? E esse lugar pode ser a pessoa. Então, quando ele detecta aí 15 milésimos de ampere de diferença, ele desliga. Aí depois a gente vai ver onde é esse defeito, religa. Pode ser uma fuga de corrente no equipamento, né? Mas pode ser um choque elétrico também numa pessoa. Outro problema de acidente doméstico é a asfixia, a gente conseguir se engasgar com alguma coisa. Um caroço de azeitona, uma moeda. Como é possível isso? A gente tem aqui uma formação aqui na entrada da nossa traqueia, né, que é a epiglote, ela que vai abrir para entrar para o sistema respiratório ou para o sistema digestivo. Então, às vezes, a gente pode se engasgar porque algo sólido aqui entrou no lugar errado. Tá? Entrou para o sistema respiratório. E é difícil você reverter isso, né? Tem uns conhecimentos aí dos antigos, né? Manda levantar os braços, né? Manda dar tapa nas costas. Isso não funciona muito bem, tá? O que funciona é você fazer a manobra de Heimlich, você
comprimir o abdômen da pessoa, para você poder criar uma pressão de dentro para fora. A gente vai aprender isso na aula de primeiros socorros. Então tem que ter muito cuidado, principalmente aí com criança, com as coisas que se pega, se coloca na boca. Muito comum as crianças se engasgarem aí com moedas, com peças, pequenas peças de brinquedos também. Então, o risco aqui, né, se a gente aspirar pelo nariz ou pela boca um objeto sólido aí, pode causar o sufocamento, né? Então, sempre que comprar um brinquedo, você observar a indicação na embalagem, se esse brinquedo tem peças removíveis, né, que pode a criança engolir. Então, tem lá a faixa etária recomendável para cada brinquedo. Tá? Não deixar objetos pequenos, né, espalhados pela casa, ao alcance das crianças. Produtos em pó também, a criança pode se engasgar com a colherada de leite em pó. Tá? Então tem que tomar o cuidado disso. O talco também já não é muito comum o uso do talco, né, mas já se usou bastante aí para passar na pele dos bebês. Bebê ele deve dormir sozinho, porque o perigo aqui é a gente rolar por cima do bebê. Tá? Então, e no berço a gente não deve deixar objetos assim, nem roupa de cama, porque ele pode se enroscar na roupa de cama e se sufocar. Sempre com colchões firmes e sem objetos macios. Outro acidente doméstico é a queda. Você tropeçar e cair, a queda de mesmo nível. A gente tem também as quedas de nível. Né? Isso acontece mais com os homens, né? Vai instalar uma antena, você subir no telhado para instalar uma antena de TV, por exemplo. Você pode cair do telhado, você pode também colidir esse suporte da antena contra um fio elétrico e ser eletrocutado, né? Mas a maioria dos acidentes são aqui quedas de mesmo nível. Você tropeçar num tapete, tropeçar num objeto, até num animal de estimação. Então, pode causar luxações, cortes, né, fraturas e, em casos mais graves, até a morte, né? Então, evitar piso escorregadio. Se lembre aí que um piso ele é antiderrapante dependendo da situação de umidade desse piso. Então, pisos internos normalmente são antiderrapantes, mas vai ter um momento que você vai estar lavando, higienizando esse piso, aí ele já não é mais antiderrapante. Tá? Se for um piso externo, onde pegue chuva, você tem que ter o cuidado dele ser antiderrapante para a chuva. Tá? Então, existem pisos que têm uma camada bem áspera, que são antiderrapantes mesmo quando estão aí molhados. E aí a gente cuidar nesses ambientes, se tem esse tipo de piso aí, cuidar de como vai se deslocar ali para não escorregar e cair, né? Também só calçado de sola de borracha, cuidado aqui com tapetes, casas que tem idosos, muito perigoso aí o tapete, você escorregar, tropeçar no próprio tapete, e pedaços de tecido, papel, você deixar uma folha de papel no chão é perigoso para você pisar e escorregar. Os locais de passagem têm que ser livres, evitar pequenos móveis nesses locais, porque a pessoa acaba tropeçando, mesinha de centro, né? Então, locais onde eu tenho muito deslocamento de pessoas, evitar objetos no chão. Arredondar a ponta dos móveis e retirar objetos pontiagudos, a gente vai ver mais para frente aqui no slide impactos, né, de acidente com impactos. Manter e usar corrimãos de escada, rampas e corredores. Proteger as janelas e sacadas com telas e grades, né, ou grades para evitar a queda de nível, que a gente chama, né? Colocar os portões na base e no topo das escadas para evitar que a criança, por exemplo, suba sozinha, né? Vamos ver agora as queimaduras. Tá? A queimadura aqui clássica é com água fervendo, sopa, água que estiver no fogão. Então a gente tem uma técnica aqui de usar sempre a boca de trás do fogão para esse tipo de cozimento aqui. Tá? Lembrar que cozinha não é lugar para criança, a cozinha é o local mais perigoso da sua casa. Tá? Então você não pode ter criança pequena por perto aqui. Eu sei que é difícil, porque você também tem que monitorar a criança enquanto cozinha, às vezes está sozinho em casa, né, com um filho pequeno. E a gente tem que ter esse traquejo aqui de, nesses momentos aqui onde estiver usando principalmente o fogão, a criança não está por perto. Tá? Ó, nunca a alça da panela para o lado de fora. A criança é muito rápida, ela chega a abrir a tampa do forno ali para poder subir no forno para ver o que tem na panela.
E aí se machuca, né? Outras formas de queimadura também é com objetos quentes, o ferro de passar roupa, o próprio alimento, né? A sopa quente, se virar por cima da criança, leite quente quando estiver transportando para a mesa, né? Além das queimaduras diretamente com fogo. Então, água em alta temperatura, vapor, a própria eletricidade pode dar queimadura também. E eu tenho que ter o cuidado também com as substâncias químicas, que algumas causam queimadura. Então, não deixar a panela com o cabo para fora do fogão, onde houver criança em casa, travar a porta de fornos. Então, cuidado aqui também com o ferro de passar roupa, não deixar ele em local de fácil acesso para a criança, mesmo depois que terminei de passar a roupa, o ferro demora um tempo a esfriar. Verificar a temperatura de água do chuveiro, da banheira também. Também na mamadeira, viu? Quando você vai dar mamadeira para o seu filho, é muito comum a gente estar aquecendo essa água no micro-ondas. Então você aquece, pega na mamadeira, parece que está frio, né? Então você tem que experimentar na mão para ver realmente a temperatura da água, porque o micro-ondas ele aquece primeiro a água e depois, por condução, vai aquecer o plástico da mamadeira. Então tem que tomar esse cuidado, experimentar aqui nas costas da minha mão, para ver se está na temperatura certa. Tá? Também na água do banho, testar com o dorso da mão. Cuidar aqui com produtos químicos, principalmente os combustíveis, o álcool, gasolina, querosene, né? Então, não armazenar, claro, próximo do fogo e também não deixar nunca a criança ter acesso a isso. Muitos acidentes acontecem aí na churrasqueira, quando você vai tentar acender o fogo com álcool e acaba explodindo o recipiente do álcool. Esses recipientes de álcool líquido, quando eles são de plástico, e a maioria desses recipientes é de plástico, é muito perigoso, porque se o fogo vier ali, o plástico retrai e lança, funciona como um lança-chamas mesmo, lança o fogo à distância. Então, preferia aqui o álcool gel, ou então o álcool sólido, existe álcool sólido para acendimento de churrasco e de churrasqueira. Não acender isqueiro, fósforo perto de material combustível, cuidado com acender churrasqueira, já falei, né? Aqui o pequeno cientista, então tem que guardar esses produtos, esses sanitizantes no local que a criança não tem acesso. Ou tem um travamento aí na porta. Tá? Tem algum sistema de travamento, a gente vai ver aqui alguns modelos aí de travas. E uma boa trava também é a chave, né? O adequado é a gente ter um armário e guardar esses produtos fora do alcance da criança. Um armário aqui de utilidades, mas guardar os químicos em cima. Cada produto pode causar um risco à saúde, então seguir as orientações do fabricante, manter eles fora do alcance da criança. Né? Jamais a gente utilizar uma embalagem de um produto químico para outras coisas. Tá? Não use garrafa de refrigerante também para estar armazenando produtos de limpeza, porque pode confundir. Não use medicamentos sem indicação médica, você pode intoxicar o seu filho e você mesmo. E a gente nunca deve dizer para o filho que o remédio é docinho. Por isso que remédio normalmente sempre é ruim, porque para a criança não tomar sem necessidade, né? Porque ela pode se intoxicar. Tá? Não descartar no lixo comum esses remédios. No caso do gás, né, do registro do gás, a gente procurar fechar essa válvula durante a noite. Aqui o afogamento, então em piscinas, né, piscinas de clubes, locais de recreação, na praia, a criança tem que estar ao alcance da sua mão. Tá? Muito cuidado, diz que criança cega, né? Você piscou o olho, o menino sumiu, porque realmente é muito rápido. Então, nesse caso aqui, afogamento. Tão cedo que possa, a gente já deve ensinar a criança a nadar. E esses locais podem ter proteção também aqui com telas. Né? Então, quando entra no nosso sistema respiratório, a água aí vai causar danos graves, aí, asfixia. Né? Então, não deixar crianças menores nadarem em piscinas, manter criança sempre com colete salva-vida, não permitir que a criança sozinha tome banho em banheira, tá? Tanques, banheiras, máquinas de lavar sempre tampado. A criança ela pode se afogar até no vaso sanitário, abrir o vaso e ela tombar. A criança um pouco mais de 1 ano, que já caminha, ela
consegue levantar a tampa do vaso e olhar ali, aí a perninha levanta e ela cai com a cara na água e se afoga. Então existem travas também para tampa de vaso sanitário. Então posso manter eles trancados, né? Ensinar as crianças a nadar logo cedo. E é importante a gente aprender técnicas de primeiros socorros. Vocês vão aprender, que nas próximas aulas aí a gente vai estar ensinando isso. E isso pode salvar a vida do seu filho, do seu amigo, da sua mãe. Também temos aqui os impactos e esmagamentos. Então, bater contra. Minha filha, quando era pequenininha, subiu numa mesa dessa daí e ficou pulando em cima do vidro. Ainda bem que não quebrou, né? Ia dar um acidente grave. Então, nos cantos também, a gente botar protetores. As portas, é muito comum trancar o dedo na porta, principalmente ali na dobradiça. Pode arrancar o dedo da pessoa. Então, existem protetores que a gente encaixa na porta para ela não conseguir dar esse impacto com o vento, com o próprio empurrar da pessoa. Objetos pontiagudos, pérfuro contundentes, aí são sempre um perigo, principalmente para a criança e para o adulto também. Aquela faca que corta, tem um corte ruim, essa é a mais perigosa. Então a faca realmente ela tem que ser afiada, que é para eu poder fazer menos força e poder fazer o corte. E aí a gente tem que ter habilidade, tem que ter destreza, né? Sempre longe de crianças. E na hora de organizar aqui, ó, quando lavou, claro, aponta sempre para baixo, né? Aqui, o menino buliçoso, né? Então vai querer imitar o adulto, vai querer pegar as coisas e é problema. Outra coisa que meu pai me ensinou, jamais sair correndo com a faca. Porque você pode tropeçar e se esfaquear, né? Não corre com facas. Sempre que for transportar, dentro de transporte em recipientes que sejam resistentes ou embainhadas, né? Aqui tem algumas travas, a trava de gaveta, trava de porta. Existem travas semelhantes aí para vaso sanitário também, que a gente pode estar instalando. Quem tem criança pequena, né? Aqui o Homem-Aranha, então as telas de janela são importantes, tá? Para não ter a queda de nível. E claro, me certificar do estado de conservação desses fixadores. Eles também vão enferrujando aí com o tempo, né? Vão degradando. A própria bucha aqui, ó, quando é exposta ao sol, ela pode também degradar o plástico. Então tem que estar checando isso, como é que está o estado. A tela também vai se degradando com o tempo, o ultravioleta vai enfraquecendo aqui o material plástico dessa tela. E por fim, né, um instrumento que acho que todos devemos ter em casa é a luz de emergência. É barato, 15 a 20 reais, uma lâmpadazinha dessa com LED e bateria, né? Então isso ajuda muito no caso de um blackout, de a gente se movimentar dentro da nossa casa e sem se machucar, né? Aquela coisa de estar acendendo vela, uma coisa muito antiga, pode causar um incêndio e também até o achar, né? O fósforo e a vela. Então essas luminárias são baratas, você pluga ela na tomada e ela mantém sempre a bateria carregada. É bom a cada 3 meses você tirar da tomada e deixar ela descarregar, tá? Isso vai dar uma vida mais longa para a bateria. É muito fácil uma bateria dessa durar até 2 anos. Então comprem aí, coloquem na sua casa aí, é um bom investimento ter uma lâmpada de emergência. Ok, recado final então é cuidar de identificar os riscos em casa, de alertar as pessoas, cuidado com criança, cuidado com o idoso, e cuidado também com o excesso de confiança, que às vezes é o que prejudica a gente, né? A gente se resolve fazer coisas que não é preparado, que não são rotineiros e pode estar se machucando. Ok? Façam aí a tarefa da aula e muito obrigado.